Bom dia, irmãos em Cristo. Oremos. Não temas o pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca há de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém. Cantemos o hino 144 que se mutava a Cristo. A terra está cheia de bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera ao Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele alegra o vosso coração, por enquanto temos confiado no seu santo nome. Aleluia. Cantemos canção 33. No cantemos. Ouçamos como Deus gosta de ser servido. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Assim também vós estáis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado
mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Confessemos os nossos pecados. Oremos. Pai, ficamos muito envergonhados quando contemplamos a obra do Teu Filho, Jesus, que foi crucificado por causa dos nossos pecados. Sentimos-nos envergonhados porque o pecado ainda reina no nosso corpo. Nunca deixamos de obedecê-lo. Não somos bons guardiãos da nossa vida. Os nossos membros são escravos dos nossos desejos. Ainda vivemos debaixo da lei. Senhor, escute as nossas preces. Tenha piedade de nós, porque a misericórdia e o perdão vêm de Ti. Tire-nos da sombra da morte e do pecado, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Entoemos a canção 124, 18ª Cristo. Escutemos a palavra do perdão para todos os que arrependem. Irmãos, Cristo perdoou os nossos pecados. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na verdade vos digo, diz o Senhor, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aleluia. De pé, vamos confessar a nossa fé entoando a canção 21, 18ª Cristo. Oh
dar as nossas ofertas cantando o hino 21 no Cantemos. Meu corpo, vida e alma, devolvo a ti, Senhor, minha alma são inteira, segundo teu favor. Agora não chegue-me, meu Vamos ler a Bíblia no Evangelho de São João 20, 1-3. Prosseguimos a leitura. E, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi ao Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Amém. Vamos dar o lugar ao pregador do dia, entoando o hino 12 de Simtava Cristo. O nosso texto é Mateus 28, 1-10, a ressurreição de Jesus. Quando já descontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado.
Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Essa é a palavra do Senhor. Amém. O nosso texto é Mateus 28, 1 a 10. Este texto aparece também em Marcos 16, 1 a 18 e em Lucas 24, 1 a 12. João também 20, 1 a 10. Mateus era natural de Cafarnaum, uma das cidades de Galileia, no extremo norte de Judá, no tempo de Jesus Cristo. Jesus operou muitos milagres nesta cidade de Cafarnaum. É uma cidade marítima e costeira. Havia uma grande alfândega nesta cidade, onde passavam caravanas midianitas, assírias, de Babilônia e outros países, quando iam ao Egito para trocar produtos de ouro, serviços comerciais. Era uma cidade rica, porque é ali onde passavam muitas caravanas. Mateus descreve-nos a ressurreição de Jesus de uma forma dramática. Apresenta duas mulheres, Maria Madalena e diz a outra mulher também. Marcos diz que essa mulher era a mãe de Tiago. A outra era Madalena. Na segunda-feira, ou no primeiro dia depois da Sexta-feira Santa, alguns especialistas acreditam que havia muitos movimentos que se dirigiam ao cemitério. Vários grupos haviam combinados na sexta-feira para eles se encontrarem no lugar onde Jesus foi sepultado. Saíram, alguns estavam alojados em Betânia, muitos deles estavam alojados em Jerusalém e nas outras cidades adjacentes. Alguns pensam que outros grupos vinham de Belém, em direção ao sepulcro, porque viram como Jesus foi enterrado de uma maneira não digna. Convidaram-se, então havia muitos grupos. Maria Madalena e a outra Maria aparece também em Mateus
e João. Maria Madalena desempenha um grande papel. Segundo parece, ela liderava alguns grupos que chegaram primeiro no sepulcro. E logo, então, depararam com a situação do anjo. Receberam a informação de que Jesus havia ressuscitado. Encontraram um anjo sentado em cima da pedra. Falou com elas e disse que sabia o que elas queriam. Jesus já havia ressuscitado. Aqui temos o problema do anjo. O anjo que fala com eles ou com elas. O aspecto vestido de branco. Quando caracterizamos este anjo, é o mesmo anjo que foi ter com José para o aconselhar e não deixar a sua esposa Maria durante o nascimento de Jesus. É o mesmo anjo que foi falar com José para levar o menino para o Egito, porque Herodes ia fazer massacre das crianças. É o mesmo anjo que foi ter com José no Egito, informando que podia voltar a Canaã, a Israel. Por quê? Herodes já havia morrido. O assassino das crianças já morreu. Então este anjo desempenhou muito papel desde o nascimento de Jesus, toda a vida de Jesus, e hoje está sentado depois da ressurreição. É o mesmo anjo a informar as mulheres que Jesus ressuscitou. É o mesmo, este anjo faz parte do grupo dos anjos que foram servir Jesus quando venceu o Satanás no deserto. Quando o Satanás foi vencido, foi-se embora. Veio um grupo de anjos, serviu a Jesus. Aparece aqui também o verbo correr. Há muita movimentação aqui, ou há muito movimento aqui. Quando as mulheres foram informadas, saíram, Mateus diz, saíram e correram com medo e alegria. Não sei se já aconteceu isso contigo uma vez, correr com medo e alegria. É assim que aconteceu com essas mulheres aqui. Quando foram informadas, saíram do sepulcro, correram, porque o anjo havia dado uma ordem. Idem informarem aos discípulos e aos outros. Saíram a correr com o objetivo de informar, com o objetivo de divulgar o relatório, o anúncio da ressurreição de Jesus. O verbo correr aqui, em grego, treco, correr, tem um efeito dramático. No Médio Oriente, no tempo de Jesus, os adultos não correm. Os adultos andam devagar. Adultos e adultas não correm. Não fazem coisas com precipitação.
não fazem coisas com entusiasmo, alegria. Fazem as coisas com calma. Sinal de responsabilidade. Mas aqui aparece, porque para eles lá o correr é próprio das crianças, dos jovens e adolescentes. São eles que correm com emoções, caem, riem-se, não há problemas. Os jovens fazem corrida nos estádios, competição, não há problema. Mas os adultos não fazem isso. Um adulto a correr vai cair. Isso vai ter uma grande repercussão. Isso vai ter um grande comentário. Uma mãe que corre e cai. Um pai que corre e cai. O que as crianças, os netos, vão comentar, vão rir? Vai perder a sua qualidade, o seu nível, a sua honra. Mas aqui, neste texto, são os próprios adultos que correm. As mamanas, as mulheres, quando saem do sepulcro, saem a correr. Os homens, quando vão ao sepulcro, Pedro e o outro discípulo que Jesus amava, também correram para o sepulcro. Há muita movimentação de sepulcro e para o sepulcro. Homens correm todos. Este é o resultado da mensagem da ressurreição. Jesus ressuscitou. Isso provoca movimentações, provoca corridas. Nunca ouvimos dizer que Pedro correu, mas por causa da ressurreição Pedro correu. As mulheres nunca correm, como eu disse, mas aqui, por causa da ressurreição, correm. Muitos grupos que ainda iam ao sepulcro nem chegaram, porque aquelas que chegaram primeiro tiveram uma informação, correram e começaram a divulgar o assunto. Portanto, aqui o anjo diz: ide e anunciai aos apóstolos, ao Pedro. A corrida aqui é de anunciar. O anúncio da ressurreição deve ser feito por... É uma ordem, o anjo deu uma ordem: ide e anunciai. De fato, as mulheres saíram a correr e foram... começaram a anunciar a mensagem. Esta ordem ainda continua. O assunto da ressurreição ainda está em dias. O assunto da ressurreição ainda continua. Estamos no período da ressurreição. Este assunto deve ser divulgado, deve ser espalhado com responsabilidade. É um mandato do Senhor. Portanto, o Mateus frisa e repete muito a nossa responsabilidade de levar a sério esta mensagem que as primeiras mulheres, logo depois da ressurreição, levaram. Trago essa mensagem para todos, para todas, não só da IPM, dos serviços das igrejas ecumênicas. Esta é a nossa responsabilidade.
anunciar, mesmo neste período de pandemia, onde não é fácil deslocar-se de um para a casa do outro, esta mensagem da ressurreição de Jesus deve ser divulgado nos mercados informal ou nos mercados informais ou formais, nos tumbanengues, nos ministérios, em todos os lados. É uma mensagem de paz, de ressurreição, da esperança, que Mateus diz: as mulheres correram com medo e alegria. É esta alegria que os anjos em Lucas trouxeram aos pastorinhos. Não temeis, nós vos trazemos as novas da alegria. É esta mensagem da alegria que as mulheres levaram no túmulo ou no sepulcro da ressurreição de Jesus para todas as partes, para todos os lados, e o assunto chegou até nós. Este assunto não deve terminar conosco. Temos que transmitir para os outros, como fizeram aquelas senhoras, como fez Madalena e a outra Maria. Anunciaram vários grupos, como eu disse, que estavam alojados em Jerusalém, Betânia e acolá, que de manhã da segunda-feira estavam decididos ir para Jerusalém, ir para o túmulo, para fazer um outro tipo de funeral. Estavam equipados com material porque viram que Jesus não foi, o seu funeral não foi digno, mas não sabiam o que ia acontecer. Esses grupos nem chegaram ao túmulo. Como eu disse, a Maria Madalena deve ser a chefe de um grande grupo, o que vinha de Betânia, o de Jerusalém, que começou a divulgar, a espalhar fora e dentro de Jerusalém. As mulheres com que Jesus trouxe, ou veio de Galileia, em Mateus 19, 1 a 2, desempenharam um grande papel. Levaram a ser o assunto da divulgação ou da divulgação da ordem do anjo. A igreja agora também é convidada a continuar com esta mensagem, a levar esta mensagem para muito longe, para as nossas crianças, os adolescentes, os jovens. Não são eles que correm aqui. Este assunto não é deles, é dos adultos. Aqueles que não correm agora por causa da mensagem da ressurreição vão correr, estão a correr. Temos na Bíblia uma única pessoa, um único homem que aparece a correr, em Lucas. É o pai do filho pródigo. Foi o único que aparece a correr quase no Novo Testamento. Quando viu o seu filho de volta, perdeu o controle, correu, mas não se pode. O verbo correr é muito importante, mostra o valor, a preocupação. Os adultos perdem o seu controle e também caem no entusiasmo das crianças. Este assunto obriga-nos a correr. Este assunto obrigou os outros a correr. Deve ser um assunto que deve ser levado rapidamente para muito longe e para muito perto. Desejo a todos Páscoa feliz.
uma boa ressurreição de Jesus conosco, a esperança da paz de todos, em nome de Jesus Cristo. Ide, anunciai, vamos anunciar a mensagem de salvação, para que toda a gente saiba, para que toda a gente também consiga, toda a gente consiga também, cada um anunciar e transportar para outra pessoa, para os outros. Que Deus abençoe este período lindo, de surpresas, onde tudo acontece, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos dar espaço ao pastor Paulo Mazzini para fazer uma oração e bênção, cantando o hino 40 de Santava Cristo. Oremos. Nós te agradecemos, Deus, por esta mensagem, pela ressurreição do seu Filho, pela força que nos dá, pela sua presença conosco. Pedimos a sua bênção neste culto, neste domingo, neste período de pandemia, de problemas vários que atravessamos. Deus abençoa os nossos trabalhos, os nossos desejos, os nossos programas e projetos. Esperamos que os projetos que caíram no ano passado, que pararam no ano passado, e que este ano sejamos capazes de levar a sério. Abençoa cada um de nós e cada um nos seus projetos, nos seus desejos. Abençoa o futuro que nós esperamos. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. A graça de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco todos, convosco, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Ide em paz.